Meditação e Yoga. Meditação não é algo que possa ser expresso em palavras. Deve ser vivenciada pelo praticante. A meditação também não pode ser ensinada. Se alguém disser que está ensinando meditação, desconfie. Essa pessoa não é, em absoluto, um yogi. A meditação se destina a devolver a consciência complexa ao estado de simplicidade e inocência, livre de orgulho e arrogância. Nenhuma vivência espiritual é possível sem disciplina ética. As práticas ética e espiritual devem caminhar juntas para que se beba o néctar da divindade. Por isso, as disciplinas éticas de Yama e Niyama são essenciais para que a pessoa encontre o caminho espiritual. Já vimos que o yoga é dividido em 3 partes: Yama e Niyama, asanas, pranayamas e pratyahara, e dharana, dhyana e samadhi. Yama e Niyama são as disciplinas dos órgãos da ação e da percepção, e são comuns ao mundo inteiro. Não são especificamente indianas, assim como não se ligam apenas ao yoga. São um fundamento básico a ser mantido. Para voar, o pássaro precisa de asas. Da mesma forma, para ascender a escada da sabedoria espiritual, as disciplinas ética e mental são essenciais. Partindo desse ponto inicial, ocorre uma evolução. Para que a pessoa evolua, a ciência do yoga fornece os métodos dos asanas, pranayamas e pratyahara. Esses 3 são o segundo estágio do yoga e envolvem esforço. O terceiro estágio abrange dharana, dhyana e samadhi, que podem ser traduzidos como concentração, meditação e união com o eu universal. Eles são os efeitos da prática de asanas, pranayamas e pratyahara em si mesmos, porém não implicam prática. Como existem enormes variações na prática, haverá tremendas variações nos efeitos. Se você trabalha por 2 horas, recebe um salário equivalente a essas 2 horas. Se trabalha 8, recebe por 8 horas. Se mostrar iniciativa, é possível que obtenha um aumento no salário. É assim que os negócios funcionam. Dharana, dhyana e samadhi são assim também. Se você se dedicar bastante aos asanas, pranayamas e pratyahara, receberá a recompensa na forma de dharana, dhyana e samadhi, que são os efeitos da prática. Estes não podem ser diretamente praticados. Se dissermos que os estamos praticando, significa que não conhecemos nem os fundamentos do yoga. Somente pela prática dos aspectos fundamentais do yoga é que podemos obter esses efeitos. O que diz Patanjali sobre o efeito dos asanas? Tata Djavandja Anabhigata. As dualidades entre corpo e mente desaparecem. Yoga Sutras 2.48. E o que diz quanto aos efeitos do pranayama? Tata Kisyate Praksa Avaranam Dharanasu Sha Yogyata Manasa. O véu que cobre a luz do conhecimento é removido e a mente é transformada num instrumento adequado para a concentração. Yoga Sutras 2, 52 e 53. E quanto ao efeito de Pratyahara? Savavisaya Asamprayogi Shitasya Svarupanukara Iva Indriyanam Pratyahara. Por meio do Pratyahara, os sentidos param de importunar a mente para obter satisfação e são afastados de seus deleites externos, a fim de ajudar a mente em sua busca interior. Yoga Sutras 2.54. Assim, as 3 práticas conduzem o praticante a dharana, dhyana e samadhi. Patanjali cunhou um termo especial para dharana, dhyana e samadhi: samyama, ou integração total. Dharana quer dizer atenção ou concentração. É uma maneira de focar a atenção num caminho, região,
ponto ou local específico e escolhido, no corpo ou fora dele. Dharana é o controle das flutuações da consciência para focalizada num determinado ponto. Em Dharana, a pessoa aprende gradualmente a diminuir as flutuações da mente para, por fim, eliminar todas as ondas ou altos e baixos da consciência. E conhecido e conhecedor se tornam um. Quando a consciência mantém essa tensão sem alterar ou oscilar a intensidade do fio da conscientização, então Dharana se torna dhyana, ou meditação. Quando se transporta óleo de uma vasilha para outra, esse líquido mantém um fluxo constante, firme e uniforme. Da mesma maneira, o fluxo da atenção e da conscientização deve manter-se estável e constante. Essa constância da conscientização é dhyana. Dhyana é o caminho para descobrir o eu maior. É a arte do autoestudo, da observação, reflexão e visualização do infinito que se oculta no íntimo de nosso ser. Começa com a observação do processo físico. Depois envolve a observação do estado mental. A seguir, funde a inteligência da cabeça com a do coração, para mergulhar numa profunda contemplação. Por meio dessa contemplação, a consciência se funde com o objeto da meditação. Essa conjunção entre sujeito e objeto torna a consciência complexa novamente simples e espiritualmente iluminada. O efeito do yoga é que você é aquecido pela luz do conhecimento e se mantém completamente puro, com a mente inocente sem arrogância. Essa é a beleza da sabedoria do yoga. É a sabedoria com inocência, não com arrogância. Esse é o efeito da meditação. A arrogância, o orgulho e o ego são transformados e transfigurados em humildade e inocência, o que leva ao samadhi. Estender a alma desde a sede de sua morada até suas últimas fronteiras é o significado do samadhi. Samadhi não é transe. Se fosse, samadhi não teria qualquer significado. A definição de samadhi é a manutenção da consciência enquanto experimenta o estado do sono. O que isso quer dizer? No sono você não tem consciência de nada. Só quando acorda é que diz dormir profundamente. A parte em que você fez esse comentário é o observador, a alma. O praticante de yoga tenta manter a mente, a inteligência, a consciência, os órgãos da ação e os da percepção 100% conscientemente passivos. Temos 3 níveis de consciência: subconsciente, consciente e inconsciente. O yoga leva todos os 3 a um único estado de consciência, conhecido como superconsciência. Nesse estado não existe subconsciente ou inconsciente, só a consciência, a samadhi. Não é fácil atingir esse estado porque é necessário penetrar nesses 3 níveis da consciência. Portanto, temos de ir devagar e começar pelas coisas visíveis, para nos acercar do invisível antes de saltar na direção do que nem mesmo conhecemos ou entendemos. Eu já disse que yoga significa reunir, juntar, unir. Isso quer dizer colocar junto o que Deus lhe deu, o corpo, a mente e a alma. Existe uma grande desintegração em cada indivíduo entre corpo, mente e alma. A arte do yoga foi dada aos sábios da antiguidade para reunir esses veículos perturbados do eu, de tal modo que a humanidade como um todo possa desenvolver a união desses 3. Porque na Índia, com seus 600 milhões de pessoas, tão poucas se sentem atraídas pela meditação? E por que tantos ocidentais se sentem atraídos por isso? Meus colegas no yoga trabalham com vocês porque vocês, digamos assim, não conseguem controlar seus nervos. Estão sempre estressados. Trabalhar é estressante. Dormir também. Ir ao banheiro é um estresse para os ocidentais. Vocês estão quase sempre estressados e por isso são treinados no que se pode chamar meditação passiva.
e quando são levadas a ficar em silêncio por algum tempo, pensam que chegaram no yoga ou que sua Kundalini despertou. Os orientais são mais relaxados, portanto, dizer-lhes para fazer esse tipo de meditação não tem sentido. Pelo contrário, eles têm de ser ensinados a ser mais ativos, e por isso, no Oriente, a meditação é ativa. É cada vez mais comum ouvir alguém dizer que pratica meditação, e todos acham que podem praticar meditação à parte das disciplinas do yoga que a fundamentam, a saber, Yama, Niyama, Asana e Pratyahara. Lembre-se que o rio que corre da montanha para o mar flui como uma só unidade e que depois a água evaporará, formará nuvens e voltará como chuva para encher o rio novamente. Da mesma forma, o rio do corpo, o rio do cérebro e o rio da mente são um só, fluindo da alma para a pele e de volta para a alma. Vocês dizem que só estão interessados numa parte do rio e que a outra não interessa? Assim como riachos de nascentes diferentes que se juntam e fluem como um só grande rio que os liga, unindo a montanha ao mar, também o sistema humano forma um só rio, que corre da alma até a pele, e da pele até a alma. Como vocês podem dizer que se interessam pelo rio da mente ou pelo rio da alma, negligenciando o rio do corpo? Como podem descartar alguns dos membros do yoga, dizendo que são só físicos, ao passo que a meditação é espiritual? A meditação não é separada do yoga, nem o asana é separado do yoga. Se você aceitar uma parte do yoga, que é a meditação, como descartar as outras, como asanas, pranayamas, yama ou niyama? Por que descartar os outros passos? Por que não a meditação, inclusive? Seu corpo tem diversos membros. Que parte você negligencia e qual você cuida para manter todo o corpo em bom estado de saúde? Cada uma das partes do nosso corpo, da nossa mente, do nosso cérebro é igualmente importante. Acontece o mesmo no yoga. Você não pode separar os diversos membros ou aspectos do yoga dizendo: este é importante, aquele não. Cada uma das partes do yoga e todas elas têm igual importância, embora a maioria das pessoas cometa o erro de dizer que a meditação é a mais elevada. Ao observar uma árvore, pode-se afirmar se suas raízes estão sadias ou não. Você e eu, que nem de longe somos evoluídos como os grandes sábios da antiguidade, não conseguimos penetrar no nível da raiz, da semente, na essência do ser. Temos de olhar para a periferia, o corpo e suas funções, o cérebro e suas funções, a mente e suas funções, para que dessas camadas externas possamos ir mais fundo e conhecer a raiz de nosso próprio ser, descobrindo se nossas raízes estão sadias ou não. A arte do yoga começa com um código de comportamento para construir uma conduta moral, uma conduta física, uma conduta mental e uma conduta espiritual. Sem conhecer as letras do alfabeto, como aprender a ler ou a escrever? Da mesma forma, sem conhecer o alfabeto do yoga, que se compõe de yama, niyama, asanas, pratyahara, dharana e dhyana, é impossível viver na morada do eu. Portanto, meu pedido a todos vocês é: busquem entender a profundidade do yoga, começando pela periferia, para então atingir a semente. Apenas poucas e extraordinárias pessoas são capazes de começar a partir da essência do ser.